ao Mateus capítulo 20, a partir do 20. Aqui tem uma lição preciosíssima para nós, que fala do reino espiritual e do reino deste mundo. Amém? Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe: que queres? Que queres que eu vos faça? Ela respondeu: diz que estes meus 2 filhos se assente um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: podemos. E diz-lhe ele: na verdade bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Pai, tua palavra é a verdade que liberta. Nós precisamos de ti. Que esta palavra se torne vida em nós. Que esta palavra seja uma edificação para nós, meu Deus. Que possamos praticar esta palavra. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Observe só. Chegou até Jesus a mãe de Tiago e João, e com seus 2 filhos adorando e fazendo-lhe um pedido. Observe, que chegou adorando. Nem todas as vezes os nossos pedidos vão ser respondidos. Às vezes, nós não sabemos o que pedimos. Eles chegaram até Jesus adorando. A forma deles se aproximaram de forma que a Bíblia diz que eles estavam adorando e fizeram-lhe um pedido. E Jesus disse: o que quereis que eu vos faça? Olha que essa expressão só aparece 2 vezes na Bíblia. Amém? Só aparece 2 vezes na Bíblia. Foi aqui e para Bartimeu. Mas aqui, Jesus respondeu assim: não sabeis o que pedis. Às vezes a pessoa pode ser apóstolo, pode ser discípulo de Cristo e às vezes não sabe o que pede. Mas para Bartimeu ele atendeu. Porque Bartimeu pediu o quê? Tenha misericórdia de mim. Toda pessoa que chega a Cristo, de forma que ele se aproxima adorando, e ele pede: tenha misericórdia de mim, Cristo vai atender. Agora, quando você chega do alto, para você ser grande, para você se tornar grande,
Olha o pedido. Deixa que esses meus 2 filhos, quando chegar no teu reino, um sente à tua direita, outro no teu reino. Olha só o pedido. Aí Jesus diz: não sabeis o que pedis. Porque muitas pessoas pedem e não recebem. Porque não sabe como pedir. Se a gente não saber como pedir, nós não vamos receber. Por isso a Bíblia diz: se pedirdes alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele concederá. Mas não, Jesus disse: não sabeis o que pedis. Olha o que ele estava pedindo. Pedindo reino, pedindo para sentar uma à direita, outra à esquerda, pedindo coisas desta terra. Jesus vai dar o exemplo. Os reis da terra governam sobre os povos e exercem autoridade sobre os demais. Mas no reino espiritual não é assim. Há uma diferença entre o reino físico e o reino espiritual. O cristão tem que entender que ele faz parte do reino espiritual. Ele não faz parte desse reino aqui, deste mundo. As coisas vão acontecer, mas nós observamos os fatos e o desenrolar de Deus, o programa de Deus não falha. Vamos aqui entendendo, passo a passo. Ele diz: podeis vocês beber o cálice que eu hei de beber e o batismo com que eu sou batizado? Disseram ele: podemos. Então é verdade, o profeta William disse que eles iriam receber o cálice, ser perseguido da mesma forma que Jesus foi, ser chamado até de Beelzebul também, e receber o batismo o cálice e o batismo que eu disse também eles iriam receber. Lá no Pentecoste eles iriam receber o mesmo Espírito Santo que estava em Jesus, eles iriam receber lá no Pentecoste. Eles podemos. Jesus, na verdade, bebereis o cálice e sereis batizados com o batismo que eu sou batizado. Mas assentar à minha direita e à minha esquerda não pertence dá-lo, mas para aqueles a quem meu Pai tem preparado. Então, eles estavam pedindo reinos, dominar. Não. Quando Jesus estava para ser preso, Jesus disse assim, diante de Pilatos, Jesus disse: se meu reino fosse deste mundo, eu pediria a meu Pai, eu pediria a meu Pai e ele enviaria uma legião de anjos para me defender. Se meu reino fosse deste mundo, eu diria aos meus seguidores para me defender. Jesus disse: se eu pedisse ao Pai uma legião de anjos agora, ele mandaria e me defenderia. Mas meu reino não é deste mundo. O que é que Tiago e João estavam pedindo? Reino, trono, poder. Não, isso não é para o cristão agora. Um dia nós vamos reinar sobre esta terra. Nós vamos ter o domínio desta terra. Vai ser todo nosso. No milênio. Mas não agora. Tem que esperar. Agora é dos reis da terra. Agora é dos ditadores. Agora é dos governadores. É dos presidentes. É deste povo aí que domina sobre os demais. Mas nós não. Aí, vamos prosseguindo aqui. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Eles estão querendo dominar sobre nós. Eles estão querendo ser os melhores. Eles estão pedindo um ficar à direita e outro à esquerda para dominar sobre nós. Não, se indignaram. Olha só, essas coisas, quando as pessoas procuram as coisas daqui da terra, eles não têm o Espírito Santo. Enquanto um cristão estiver focado em algo aqui da terra, ele não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo não está nele. Quando o Espírito Santo está numa pessoa, ele vende a propriedade e é capaz de dar para ajudar o irmão. Ele não está atrás de conseguir poder, fama, dinheiro, não. Então, aqui ainda eles não tinham o Espírito Santo. Mas eles iriam sofrer o sofrimento que Cristo sofreu e ser batizado com o batismo do Espírito Santo, receber o Espírito Santo. Aí vamos.
Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que o príncipe dos gentios são esses dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Observe. Agora Jesus vai diferenciar. O que eles estavam pedindo era reino desta terra. Aí Jesus vai e chama eles junto de si. Vem cá. Eu vou ensinar para vocês. Vamos diferenciar isso aqui. O reino espiritual e o reino desta terra. Aí diz, os grandes exercem autoridade sobre os povos. Tá aí essa bagunça aí, essa briga pelo poder. Chega uma doença, talvez uma guerra biológica, vem um vírus. Aqui no Brasil está a briga pelo poder. Os governadores brigando com o presidente para ver se derruba o presidente para eles ficarem com o poder. Cristão não vai atrás disso. Aí diz, não será assim entre vós. Olha, faz a distinção. Os reis, bem, os príncipes dos gentios, estes são dominados e exercem grande autoridade sobre eles. Então, presidente, governadores, ditadores, reis daqui da terra exercem autoridade sobre os povos. Como o Partido Comunista Chinês, que é capaz de criar um vírus de laboratório e lançar para o mundo. Sabe? Deixar as outras nações no caos. Aí Jesus vem e diz assim, não será assim entre vós. Não. No reino espiritual, no reino de Cristo, não será assim. Como é que é? Como é que é? Como? É assim, Mas todo aquele que quiser entre vós ser grande, seja o vosso serviçal. No reino do mundo é assim. O grande é servido pelos outros. Mas no reino espiritual é ao contrário. O grande é o que serve. Amém? Então Jesus está dizendo assim, vamos fazer a diferença? Vamos fazer a separação? Vou mostrar para vocês o que é o reino da terra e o reino espiritual. Vamos fazer a diferença? Vamos. Os grandes da terra são servidos. Mas os grandes no reino espiritual são os que servem. Mas para poder eu ensinar alguma coisa, eu tenho que ser o exemplo. Porque senão não tem valor, não serve. Se eu não for exemplo, não serve. Jesus estava ensinando, mas ele vai mostrar que ele é o exemplo. O primeiro exemplo é ele. Aí ele diz, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Ah, não. O presidente, o governador tem carro para andar, tem isso, tem aquilo, tem tudo, é servido, tem tudo nas mãos, tudo aquilo, tal. Mas no reino espiritual é como? No reino de Deus é como? Ah, quem quer ser o primeiro aqui no reino de Deus vai ser servo, vai servir. Agora Jesus vem e diz assim, mas espera aí, eu sou o exemplo. Jesus é o primeiro exemplo daquele que serve, porque ele diz, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de mundo. Ora, se Jesus quisesse ficar com os reinos da terra para ele ficaria. Deus, ele era Deus manifestado em carne. Poderia acabar com todo este mundo e formar outro mundo, mas ele é exemplo. Ele vem e diz assim,
Eu não vim a esta terra para ser servido, mas para servir. Eu sou o primeiro exemplo de serviçal, de servo que serve. Ninguém pode ensinar nada se ele não for exemplo primeiramente. A conversa convence, mas o exemplo arrasta. Jesus nunca pedia para alguém fazer algo se ele primeiro não fizesse. Certo? Nunca peça para alguém fazer algo se você não fizer primeiro. Se você não for exemplo primeiro. Se você não der o exemplo primeiro. Se Jesus estivesse ensinando aqui e ele não fosse exemplo, eles poderiam dizer, e você faz isso? Não, mas ele estava mostrando que ele era o primeiro que veio ao mundo, desceu da glória, para estar aqui, se fez carne, para servir os outros, para dar vida em resgate de muitos. Eu só estou aqui porque ele foi capaz de dar a vida por mim. Porque ele foi capaz de dar a vida por mim. Então, nós temos, a gente está vendo esse sofrimento aí no mundo, com este vírus que foi lançado. Eu tenho aqui algumas anotações do irmão Branham, importantes para nós. Então veja, deixa eu abrir aqui. Você tem o seguinte, isso aí se chama guerra. É uma guerra onde não há armas de fogo. Uma guerra. Por que se fazem guerras? Observe só. A China é comunista. Cria-se um vírus em laboratório. Vou explicar para vocês entenderem. Eu acredito que foi isso. Cria-se um vírus em laboratório. Lança ele para o mundo. Esse vírus chega àquelas nações que são desorganizadas. Isso é uma guerra que eles lançam para poder quebrar as outras nações. Porque se eles lançassem bomba com armas, as bombas e as armas poderiam acabar com os poços de petróleo, poderia acabar com os minérios que havia na terra, certo? Teria um prejuízo maior. Mas uma guerra dessa, podemos chamar assim de uma guerra biológica, lança, não acaba com minério, não acaba com petróleo, mas coloca as nações no caos, como a nossa nação, o Brasil, está a ponto de entrar num caos total, num caos social, a ponto de o povo começar a saquear o supermercado, faltar comida, tudo isso. Mas para nós não vai faltar, porque nós devemos confiar em Deus pela fé. Como a viúva de Serepta, foi suprida a casa dela, porque ela fez primeiramente para o reino de Deus. Quando Elias diz, faça primeiro para mim, ela disse, temos só um pouquinho de farinha e um azeite, vamos fazer um bolinho, comer e vamos morrer, eu e meu filho. Elias disse, faça primeiro para mim. Ela fez para o profeta, colocou o reino de Deus. O profeta William Branham disse, ela colocou o reino de Deus em primeiro lugar. Quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, não vai faltar o que é necessário para você. Está entendendo? Então nós devemos ter fé, confiar, colocar o reino de Deus em primeiro lugar e não vai faltar nada para nós. Então está a ponto de o país entrar num caos. O país entra num colapso, se quebra, fica quebrado, vai pedir dinheiro a juro às outras nações e fica pagando juros altos para as outras nações. Enquanto aquela nação, vamos dizer a China, fica bem na economia e pode emprestar dinheiro
e os outros ficam pagando juros para eles. São o PCC, Partido P de Partido, C de Comunista e C de Chinês. Partido Comunista Chinês. William Branham disse que o comunismo são cães, pragas e trevas. Eles não têm dó nem piedade da alma de ninguém. Eu não vou ensinar tudo hoje para vocês não, porque eu vou ensinar para toda igreja isso aqui. Mas veja, o que quer dizer comunismo? Comunismo, só vou ensinar aqui como foi que surgiu o comunismo no mundo, para que os outros que estejam em casa entendam. Comunismo vem do latim, comum universal. É uma ideologia política socioeconômica que pretende promover o estabelecimento da sociedade igualitária. Mas isso só na definição. Na prática não funciona. O que ocorre? Como foi que esse comunismo surgiu no mundo? Por causa da hipocrisia da Igreja Católica e das igrejas protestantes. A Igreja Católica, o profeta disse, e a Igreja Protestante construía templos de milhões de dólares, enquanto outras pessoas passavam fome. O que é que eles fizeram? Esse povo, o comunismo criado na Rússia, vocês estão me entendendo? Foi como que aconteceu. Eles viram na Bíblia que lá em Atos dizia assim: e todos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ora, se esse povo é cristão, eles deveriam praticar a mesma coisa. A Igreja Católica e o protestantismo. Então, eles começaram a observar, se esse povo é cristão, eles deviam praticar tudo aquilo que estava na Bíblia. Aí a Bíblia diz, em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Observe, olha só. As almas eram ganhadas, eles ficavam juntos, tinha tudo em comum, repartia tudo igual, todos comiam da mesma porção, todos comiam iguais. Aí o povo começou a observar, se esse povo é cristão, eles deveriam estar praticando a mesma coisa. Não estão. Então vamos criar um sistema sem Deus que reparte igual para todos. Mas só na teoria, na prática não funciona. Aí o profeta disse, foi o que a Rússia fez. Pegou, expulsou a Igreja Católica de lá com o protestantismo, por causa da hipocrisia deles, e criou um sistema dessa forma, mas um sistema que não tenha Deus no meio. Aí o William Branham disse, eles criaram um falso Pentecoste, um falso, e uma ideologia política forçada pelo Estado a todos serem iguais. A William Branham disse, isto não funciona. Funciona com o Espírito Santo. Tá entendendo? Estão entendendo? Então é isso. Por causa da hipocrisia de igreja, da Igreja Católica e da Igreja Protestante. A hipocrisia. Aqui está a Bíblia dizendo que os cristãos deveriam viver desta forma. Mas eles estavam vendo, não, estavam construindo templos bons, casas boas, tudo, e o resto do povo passando fome. Quer dizer, não, esse povo não pratica não. Então eles tentaram criar um sistema político que seria igualitário, que o Estado tinha o controle e doava para as pessoas. Mas sem Deus, aí isso não funciona porque Deus não está. É o Espírito Santo que faz você ser sensível, cheio de misericórdia, cheio de compaixão para repartir com o seu irmão. Por isso que Tiago e João, aqui os 10, Tiago e João estavam pedindo o quê? Um assentar à direita e outro à esquerda. Eles não tinham o Espírito Santo. Por isso que eles faziam aquilo. Mas depois que eles receberam o Espírito Santo, então eles repartiram iguais. Viviam juntos. Aí os outros 10 chegaram e disseram, esses cabos estão querendo ficar lá acima da gente, estão querendo ser maior. Nessa briga que a gente vê aí dentro da igreja, essa briga que a gente vê aí na igreja é isso. Eles não têm o Espírito Santo, na verdade não têm o Espírito Santo. Então eles querem posições elevadas. Então aí surgiu essa ideologia no mundo. Vou ler aqui o que o profeta disse. Na mensagem, a unidade de Deus numa única igreja, olha só. Você já pensou que nesta Rússia eles possuem um Pentecoste falso? Eles são.
Esta é a obra do diabo. Eles estão tentando forçar todos os homens para o comunismo, onde cada homem tem tudo em comum. Você sabe que esta foi a condição da igreja sobre o Espírito Santo? No dia de Pentecoste, que as pessoas venderam suas posses e as colocaram aos pés dos discípulos, e eles os distribuíam a cada homem conforme necessitavam. E agora o diabo chegou por trás e entrou no mundo e fez um poder político forçando o homem àquilo. Comunismo é do diabo. Eles não têm dó nem piedade de ninguém. Não tem dó nem piedade de uma alma, não. De lançar um vírus no mundo e ver as almas morrendo, e ver as pessoas morrendo, se acabando, e os países quebrando. Não tem dó nem piedade de ninguém, porque é um sistema do diabo. Vocês estão me entendendo? Certo? Aqui, ó. Se eles fizeram um falso Pentecoste, foi o diabo que fez aquilo. Mas aqui a Bíblia diz que a igreja fazia aquilo, o que o profeta diz que cada um tinha tudo em comum. Você sabe que esta foi a condição da igreja sobre o Espírito Santo? Esta era a condição da igreja sobre o Espírito Santo, de dividir as coisas iguais. De dividir as coisas iguais. Quem tem o Espírito Santo faz isso. Divide as coisas iguais. Eu vou terminar aqui já já. Nós cremos num profeta. Nós temos a direção correta. Nós não devemos ter medo do comunismo. O profeta disse, não tenha medo do comunismo. Comunistas são cães, são pragas e são trevas. No entanto, o profeta nos disse, não tenha medo do comunismo, pois eles serão os cães que comerão a carne de Jezabel, que acabarão com a Igreja Católica. Vou concluir aqui, que na próxima lição eu vou explicar isso tudo bem detalhado. Não tenha medo da Rússia. A Rússia é como um grão de areia sobre a praia. Não tema o comunismo, observe o romanismo, à medida que vai se unindo com as demais igrejas. Não há nada nas escrituras acerca do comunismo governando o mundo. Eu me baseio na palavra, eu creio na palavra. Sem importar-me com nenhuma outra coisa. É o romanismo que vai cobrir toda a terra. Roma é a mãe das organizações, a mãe dessas igrejas denominacionais. Além do mais, nunca se houve uma só organização até o tempo de Roma. E todas as que vieram depois saíram dela. A Bíblia diz que ela foi a mãe das prostitutas destas igrejas denominacionais que estão aí. A hipocrisia. Então, o comunismo ele tem uma mistura de fascismo e de nazismo. Eu não vou ler isso aqui não, nós vamos concluir. Para mostrar, na próxima lição nós vamos explanar tudo isso aqui bem detalhado. Mas o profeta diz, as trevas do comunismo estão crescendo. Eles teriam que chegar a um nível bem alto, a ser poderoso, porque é a lei do contraste, o profeta diz, para concluir. Ele diz, toda vez que o dia está perto de amanhecer, é a hora que fica mais escuro. É a hora de maior trevas. Quando o dia está perto de amanhecer, o profeta diz, a lei do contraste. Quando o dia está perto de amanhecer, é o momento que fica mais escuro. Ele diz, quando Cristo está perto da sua volta, a terra teria que entrar em escuridão e as trevas do comunismo teriam que tomar de conta do mundo. Mas não são eles que a gente deve ter medo, porque o poder deles, Apocalipse 17 diz que o poder deles serão pouco espaço de tempo. Os 10 reis terão poder sobre 1 hora. Diz, receberão poder e se tornarão grandes por 1 hora. E esses 10 reis são comunistas. Certo? Juntamente com a besta eles terão poder, mas depois eles vão odiar a besta e comer as carnes dela. Isso eu explico na próxima lição. Deus abençoe a todos que estão conosco pela internet, que Deus vos abençoe, que Deus vos ajude, a paz para todos e um shalom, uma boa noite.